Quero cumprimentar a todos e dizer-lhes que nessas aulas, o que segue optei por, através de destaques do texto, tecer alguns comentários. Espero que essa metodologia possa cumprir o papel de facilitar o entendimento do conteúdo. Teorias contemporâneas da democracia. Segundo Verle, a democracia, dentre todas as ideias políticas na atualidade, foi a que conseguiu um índice de aceitação mais amplo. Talvez os fatores que tenham contribuído para esta aceitação seja sob um ponto de vista histórico e social. O esgotamento das energias utópicas e os modelos de sociedade do Estado, de bem-estar social e do socialismo real. Assim, tais fatores convergiram favoravelmente a um ideal de sociedade democrática onde cidadãos livres e iguais possam se autodeterminarem e autogovernarem orientados por princípios e leis aos quais podem consentirem-se. A democracia, ora entendida sob forma mais restrita, assumindo os contornos de um regime político, ora entendida de um modo bem mais amplo, como uma forma de vida social, ganha uma conotação de unanimidade e, assim, de um valor universal. No entanto, basta nos deitar um pouco o olhar na vasta literatura sobre o conceito de democracia, sobre as ideias morais e os princípios normativos que as práticas e instituições deveriam incorporar e realizar, deixa-nos claro, aliás, bastante claro, que essa tão festejada unanimidade não passa de uma aparência. Ora, mas por quê? Muito bem. Em um primeiro momento, o conceito de democracia se apresenta de maneira enganosa. Todos nós sabemos do que se trata, mas na realidade não sabemos. Por não concordarmos, ou melhor, fingirmos concordar com uma definição mais detida, mais precisa do conceito. A saber, a democracia é o governo do povo para o povo. Mas o que isso implica? A democracia é uma forma de governo e de uma sociedade na qual a autoridade política é exercida alternadamente pela totalidade e pluralidade dos cidadãos, tendo como fim último o bem comum. Diante dessa definição, Verle tece algumas considerações, no mínimo curiosas. Segundo ele, quem governa? Em se tratando de pluralidade, quem a compõe? Se são os cidadãos, que tipo de cidadão é esse? São indivíduos consumidores ou pessoas morais? Ou são membros de uma classe ou de uma comunidade cultural? O que é governar tendo o bem como próprio fim? Quais seriam os valores, os interesses e a identidade que a comunidade político-jurídica deve levar em consideração quando o povo não concorda sobre os rumos das decisões que condizem ao bem comum, tendo como principal objetivo desse discordâncias, valores e interesses divergentes que, na maioria das vezes, são irreconciliáveis. O bem comum pode ser definido pelos interesses que podem ser agregados e compartilhados entre cidadãos particulares ou pelo bem público da sua comunidade, definindo assim uma deliberação coletiva. O que deve ser assegurado por uma sociedade democrática? Os direitos individuais dos cidadãos ou a soberania popular e a vontade da maioria? Em que medida deve prevalecer a pluralidade de interesses da sociedade, de indivíduos independentes e isolados? Ou os valores compartilhados pela comunidade dos cidadãos que vivem juntos? Para que se obtenha as respostas a essas questões, antes é necessário que haja a compreensão do que torna legítima as práticas decisórias e os arranjos inconstitucionais da democracia. Por conseguinte, diante desse exposto, surge uma controvérsia, que por sinal é bastante complexa. Como entender o próprio princípio democrático de legislação do poder político? Como equacionar um conjunto de procedimentos formais mínimos de agregação e de formação de compromisso entre os diversos interesses particulares, ora de indivíduo ou de grupos de deliberação pública e de formação de consensos e acordos racionais sobre o bem comum? O que deve prevalecer? O modelo do contrato entre indivíduos privados? O modelo de formação política da opinião pública? O modelo da vontade autônoma?
Diante dessas questões, podemos perceber o quanto é difícil definir conceitualmente a democracia. Essa dificuldade viabiliza a ancoragem em uma definição mais segura e definitiva. Assim, nos cabe a grande tarefa em investigar os vários sentidos da democracia nos debates contemporâneos na teoria política. Elitismo democrático versus democracia participativa. Nesse tópico, irá ser desenvolvido um debate um pouco mais detido entre os modelos elitista e o modelo participativo de democracia. Um dos arautos desse debate é o pensador austríaco e economista Joseph Schumpeter. Schumpeter encerra os pressupostos da concepção tradicional de democracia e lançou um desafio aparentemente intransponível aos teóricos da democracia do século XX, que ainda acreditam em formas mais diretas, participativas e deliberativas de soberania popular e de autogoverno de cidadãos livres e iguais. Segundo ele, há dois pilares básicos que sustentam a estrutura clássica da democracia. A ideia de que a democracia envolve o autogoverno do povo e que ela expressa ou realiza o bem comum da totalidade do povo que se autogoverna por meio da deliberação pública e tomada de decisões coletivas. A contrapartida empreendida por Schumpeter foi de, a partir da publicação de seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, construir outro caminho, digamos, mais realista, além de continuar observando como o poder político é adquirido e exercido nas sociedades democráticas. A conclusão a que se chegou, Schumpeter, é de que o exercício político na democracia não é exercido pela maioria do povo. O povo, representado pela sua maioria, não participa da deliberação pública e coletiva sobre o bem comum. Essa participação é feita por políticos eleitos em coparticipação com os partidos políticos, com servidores públicos, com funcionários do imenso aparato burocrático da administração pública. No entanto, essa conclusão não é tão absurda assim. Haja vista a dificuldade em encontrar um meio termo, sequer entre os teóricos clássicos da democracia. Primeiro, Aristóteles com o bem viver na polis. Segundo, Jean-Jacques Rousseau com o romantismo da vontade geral. E terceiro, John Stuart Mill com o liberalismo. Todos são unânimes ao entenderem que a ou as preferências particulares dirigem-se naturalmente para fins morais comuns racionalmente preferíveis. Desta forma, seria óbvio concluirmos que a concepção clássica de democracia deveria ser abandonada e substituída por uma outra mais condizente com o funcionalismo real das democracias modernas. Não nos restam dúvidas que a nossa expectativa moral quanto à democracia deve ser reduzida a ponto, segundo Schumpeter, de reduzi-la a um simples método de seleção daqueles que exercem o poder político. Ainda, segundo Schumpeter, primeiro, a democracia, enquanto definição conceitual, não deve ser entendida como um tipo de sociedade ou forma de vida social. Segundo, não deve ter nenhuma relação com fins éticos morais. Terceiro, e não figurar como um princípio de legitimação do poder político. Segundo o modelo elitista, a saber, no contexto de sociedades plurais e complexas, a democracia não pode ser mais do que um método de escolha de líderes políticos e de organizar politicamente o Estado. Essa pretensão não é normativa, muito embora tenha em seu bojo pressupostos normativos, mas é de adequação à realidade. O modelo elitista pretende ser realista, descritivo, ser fonte de explicações empíricas que sugerem o modo de funcionamento da democracia e que pode funcionar sobre as condições da sociedade moderna, condições estas que são inscritas pela sociedade de um diagnóstico mais detido quanto à crescente diversidade social e plural que são impulsionadas por a crescente diversidade social e cultural que são impulsionadas por um pluralismo crescente de interesses, valores e identidades coletivas.
pela complexidade burocrático-administrativa, onde o Estado trata cada vez mais de inúmeras questões técnicas que exigem um conhecimento especializado que está fora da alçada do cidadão comum. Pela ascensão das massas no campo político, que tornam impossível a ideia de uma formação deliberativa da vontade do povo. Esses pontos teriam um caráter bastante impactante sob o ponto de vista da adesão de uma forma de política democrática direta e participativa, segundo a concepção grega da polis, e da variante de soberania popular, segundo Rousseau. Assim, Schumpeter é bem taxativo ao afirmar que não há como alimentar ilusões quanto à possibilidade de podermos eliminar as relações desiguais de poder, de reduzir a necessidade de influência da tecnocracia ou de diminuir a distância entre governos e governados, representantes e representados, nas sociedades democráticas modernas. Essas são, segundo ele, condições intrínsecas e invariáveis da política nas modernas democracias de massa. É necessário que um modelo minimamente realista e praticável de democracia aceite o impulso do sistema político, já que o princípio que compõe em movimento é inegavelmente a luta pelo poder político, da mesma forma que o princípio do mercado é a busca pelo lucro. É isso aí. Até a próxima.